Bem-vindos às Dream Talks, um podcast para todos aqueles que se interessam pelo desenvolvimento de crianças e jovens e querem viver a sua parentalidade em pleno. Um espaço para partilhas e conversas simples que espero que vos ajudem no vosso dia-a-dia. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio das nossas Dream Talks. Hoje estou aqui muito bem acompanhada pela Ângela Malheiro. A Ângela é professora de História há mais de 26 anos no Colégio Sagrado Coração de Maria, que ainda por cima temos esse ponto em comum, porque eu estive a minha infância toda no Colégio Sagrado Coração de Maria, portanto também foi engraçado vermos aqui, quando nos encontramos pela primeira vez, estes vários pontos que tínhamos. A Ângela, portanto, é licenciada em História e História da Arte pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Nova, certo? Se eu disser alguma coisa errada. Certíssimo, certíssimo. Mestre em Práticas Culturais para Município, Estudos Avançados em História Contemporânea, já desde 2021 vice-presidente da Associação All for Integrity, que é muito aquilo que eu também trouxe aqui a Ângela para nos contar um pouco mais. Já também autora de um canal de YouTube, isto na altura da pandemia nós aqui todos nos ajustamos, mas que é muito interessante também espreitarem. Autora de um livro infantil e exatamente aqui deste programa da Rede Escolas Anticorrupção, que nos traz também aqui à conversa. Ângela, muito obrigada por ter aceito aqui o meu convite, é muito bom ter aqui comigo. Eu é que agradeço o convite, é sempre bom reencontrá-la e conversarmos sobre aquilo que é o ponto de contacto de muitos de nós, que tem a ver com a educação, a formação ao longo da vida, que também é muito importante, muito mais para além das quatro paredes da escola. Sem dúvida, sem dúvida. E realmente é engraçado vermos, e isso sabe-me tão bem também, não é, Ângela? Em várias vertentes, porque lá está, isto são várias vertentes, mas como é que já há tantas pessoas e que bom a quererem realmente aqui empenharem-se na educação e do que é que queremos deixar, não é? É quase que este semear é muito mais para além das tais quatro paredes e do conteúdo programático, vá, não é? Ainda há pouco antes de começarmos estava a comentar a Ângela vê-se que brilha com este projeto, isto é uma coisa, não é? Quando realmente nos apaixona, é uma sensação realmente muito gratificante. Um, mas exatamente, até para quem nos está a ver, e de facto este projeto do For All Integrity, de anticorrupção, como é que surgiu? Como é que vem também esta situação? Como é que chega cá até Portugal, não é? Porque isto também nasceu nos Estados Unidos, mas como é que surgiu aqui um bocadinho o projeto? Bom, a Associação All for Integrity nasce formalmente em 2021, mas tem aqui um antecedente que teve a ver com o envolvimento, mais do que o envolvimento, uma ação individual de um português que vive nos Estados Unidos já há bastantes anos, o André Correia de Almeida, que é um economista de formação, que está nos Estados Unidos, como disse, há muito tempo, é professor universitário em Columbia University e é um homem que, apesar de longe da sua casa, sempre esteve e está sempre muito atento àquilo que se passa no nosso país. E em 2020 o André, no dia 5 de outubro de 2020, portanto, dia feriado, dia da implantação da República, de uma forma muito simbólica e numa iniciativa nas redes sociais, portanto, as redes sociais tiveram aqui um papel muito importante, agregador de muitas outras pessoas em torno deste movimento, porque tudo começa com o movimento hashtag Libertem o meu país da corrupção, portanto, tudo começa neste 5 de outubro de 2020 com o André, nas ruas de Nova York, ao pé da estátua da Fearless Girl, onde apela a uma participação e uma mobilização dos portugueses em torno das questões ligadas ao combate à corrupção e, sobretudo, uma preocupação muito grande do André em tornar estas questões que estão muito enclausuradas ou num nicho académico ou político, não é? Uhum. Trazer à discussão da sociedade civil,
trazer muito numa perspectiva de literacia anticorrupção estas questões. Longe estávamos nós de imaginar que em 2 anos iríamos ter cada vez mais casos e cada vez mais evidências que se tornaram públicas, enfim, correram a imprensa e cada vez mais é premente esta ótica e esta dimensão ligada por um lado, à literacia, anticorrupção, mas numa perspectiva que é a perspectiva da promoção de uma cultura de integridade. E, portanto, tudo começa com a ação individual de uma pessoa, que depois vai se alargando a pessoas que se interessam, desde jornalistas, outros académicos, pessoas que não têm nada a ver com a academia nem com a investigação nestas áreas, e que depois nós começámos a congregar esforços no sentido do que é que este movimento poderia ser e poderia tocar, não é? E essa questão da mobilização da sociedade civil sempre esteve muito presente. E no meu caso, o André provocou-me a pensar se havia eventualmente alguma possibilidade, se era viável trabalhar alguns conceitos em ambiente de escola. E foi nessa altura que eu fiz um pequeno piloto, apresentei aqui uma proposta à direção do colégio e fizemos um piloto aqui no colégio com os alunos do ensino secundário. E se houvesse dúvidas relativamente à aplicabilidade destas temáticas e do trabalho destas temáticas com os alunos, foi desvanecido nesse piloto, porque na verdade foi surpreendente até o conhecimento que os alunos do secundário tinham sobre estas matérias. Sim. Portanto, começámos assim de uma forma muito informal, mas muito consistente. Sim. Informal pela forma como foi, pela via das redes sociais, mas depois muito consistente e com uma rapidez de crescimento, também ela muito consistente. E acredito que também muito exatamente pela estrutura, no fundo, que este projeto também traz, não é? Portanto, quer dizer, lá está, isto pode ser uma via informal, mas tocamos aqui num tema que é estruturante da sociedade e, portanto, eu acredito que isso também tenha chamado muita gente e, como diz Ângela, eu acho que a literacia é fundamental, mas principalmente se calhar retirar aqui estes medos de me poder expressar sobre isto e de pensar que sim, eu posso ter uma parte ativa, não é? Enquanto pessoa da sociedade, eu posso ter uma parte ativa disto, e lá está, não é só académico, ou não é só da parte judicial ou política, mas eu posso realmente também fazer a diferença, e se calhar também havia essa avidez nesse sentido, não é? Da aplicabilidade do projeto, parece-me. Sim, quando nós formalizamos a associação, e aliás, quando começámos a definir os estatutos da própria associação, e começámos a construir o nosso site e tudo mais, esta ideia da mobilização da sociedade civil para nós era muito importante. E esta mobilização da sociedade civil tendo como eixo principal esta dimensão da promoção da cultura de integridade. O nosso discurso é sempre, e a nossa perspectiva e o nosso olhar sobre o tema, e todos os temas adjacentes à corrupção, têm sempre uma perspectiva de construção positiva do conhecimento, do ser e da ação cívica. E por isso, quando nós falamos aqui da mobilização da sociedade civil, estamos a falar do cidadão anónimo, estamos a falar do cidadão investigador, estamos a falar da organização. Portanto, essa mobilização, chamar a nós o melhor que se faz em termos de recursos humanos e institucionais para concretizar estes objetivos. E por isso, nós temos sempre esta preocupação de dizermos que nós não temos nenhuma cor partidária, ou seja, isto é uma associação absolutamente apartidária, não significa que nós não tenhamos nas nossas centenas de voluntários a trabalhar connosco pessoas de uma área mais à direita, mais ao centro, mais à esquerda, mas é este ponto que congregou muitas pessoas e muitas instituições. Portanto, nós temos um estilo de atuação que é um estilo
não é parado, é da mobilização, é da concretização, é da ação. Muito na ótica desta questão da literacia, abarcando públicos muito distintos. E, Uhum. portanto, muito nesta ótica de continuidade e de um discurso adequado para os diferentes públicos. E por isso é que nós temos a rede de escolas anticorrupção muito direcionada para alunos de 7º ou 12º ano. Depois Uhum. temos o prémio Tágidos, que envolve toda a sociedade civil, com nomeações de pessoas que inspiram no combate à corrupção. Temos a tecnologia, temos Uhum. um programa com 2 iniciativas, o Knowledge Center e o Intelligent Hub, portanto, uma tecnologia muito direcionada para a promoção da integridade, e, portanto, temos uma base de dados atualizadíssima sobre a informação mais recente, académica, relatórios, índices de percepção, capítulos de livros, portanto, temos ali uma base de dados, Uhum. um Google de Específico. temáticas ligadas, específica, ligadas à corrupção, transparência, integridade e afins. E depois temos o Intelligent Hub, que é uma ferramenta onde podemos transformar os quilómetros de páginas que foram produzidos em a ferramenta fácil de leitura ao comum do cidadão e, Uhum. portanto, muito interativa. E, portanto, temos neste momento 6 dashboards de informações muito específicas a partir de informação que é pública. E, Uhum. portanto, transformamos de forma apelativa e interativa para ser mais acessível a leitura por parte do cidadão comum. Temos a Academia, All for Integrity, que está a fazer programas de formação ao nível da integridade organizacional e, portanto, estamos a falar de mais direcionada para quadros de empresas. Vamos muito em breve lançar uma iniciativa de rádio, uma rúbrica de rádio semanal, a rúbrica que vai estar depois em podcast, mas a ideia é estar também nas rádios locais, que é a Integridade Mais. E, portanto, Uhum. todas estas iniciativas e programas têm sempre o mesmo propósito, não é? Esta da promoção da cultura de integridade, mas, como digo, sempre com públicos muito distintos Uhum. e sempre com uma narrativa, que é esta narrativa que nós queremos não vamos ser cínicos, dizer que vamos eliminar a corrupção, ela não vai ser eliminada, mas Uhum. esta ideia da sensibilização e da educação para a promoção da integridade, para que estejamos todos muito mais sensibilizados no nosso dia a dia, relativamente a práticas de transparência, enfim, sensibilizar muitíssimo mais estas questões e estarmos muito mais atentos também àquilo que normalmente está muito fechado a um cluster, não é? E que as pessoas têm que estar mais abertas e mais predispostas e mais atentas e saber do que é que falamos quando falamos de portas giratórias, o que é que falamos quando falamos de lobbying, não é? Que nós vamos ouvindo todos os dias na comunicação social. O que é corrupção? O que é isso, O exatamente? que é corrupção? Não é isso. Como é Nós que- fizermos um inquérito livre na rua, vamos perceber que as Sim. pessoas não sabem, muitas delas não sabem efetivamente o que é que isso significa na prática. E, portanto, somos muito de ação, somos Uhum. muito de mobilização e, portanto, nós neste momento toda a associação é composta por voluntários, voluntários aqui e no mundo, portanto temos muitos portugueses no mundo, os nossos embaixadores que fazem recrutamento de escolas, que divulgam o trabalho que nós que estamos a desenvolver. E, portanto, foi assim que chegámos ao mundo, aos 4 cantos do mundo. Foi assim também que a rede de escolas ganhou visibilidade e também está em 6 países diferentes. E, Fantástico. e pronto, e essa visibilidade não é pelo número, que eu Uhum. costumo dizer, mais do que o número, é a concretização do Claro, projeto, claro não que sim. é? E por isso, para nós também é muito importante termos uma forma de medir o impacto do projeto.
não é? E, portanto, não é só dizermos, pronto, conseguimos este ano 59 escolas, o ano passado deram 50. É muito importante os números, é sem sombra de dúvida, é muito importante a dimensão geográfica, mas tão ou mais importante é termos a noção e irmos avaliando o impacto Sim. que o programa vai tendo, não No fundo, só as nos alunos, consequências, não é? Que surgem depois desse programa. tão simples como a forma como as próprias famílias se estão a adaptar ao facto de se falar destes temas na escola. E esse é um indicador muito interessante. Não é? Eu vou falando com alguns encarregados de educação que diziam, eu agora até me despertou maior atenção e tenho que saber um bocadinho mais porque isto passou a ser um tema que se fala Sim, em casa. Não é? E, portanto, esse despertar e essa sensibilização e essa literacia, não é? É muito, muito, muito importante, e sempre numa ótica que para nós também é muito importante, multidisciplinar. sim. E há sempre formas de trabalharmos as disciplinas e cruzando-as Sim, com estas facilmente. temáticas. Sim, sim. E acredito que haja aqui alguns filhos a ensinar aos pais estes conceitos, não é? E a trazer lá está para dentro de casa estes temas que nem sequer eram falados, não é? Tem sido surpreendente várias coisas. O conhecimento que os alunos têm, Uhum. em áreas específicas, por exemplo, o desporto. É muito interessante Ah, sim. perceber os alunos mais velhos, sobretudo os rapazes, saberem a dimensão, as questões ligadas ao desporto e à integridade no desporto ou a falta Uhum. dela no desporto, Certo. não é? E as questões e os casos e casinhos, as Uhum. contratações, as formas. Portanto, isso é muito interessante ver até eles próprios a identificarem quais são as janelas de oportunidade para o Uhum. crime, para a fraude, por exemplo. E tem sido muito interessante também ver o espírito crítico, sobretudo nos alunos mais velhos, e muito trabalho, porque este é um trabalho, quando nós falamos da rede de escolas, às vezes as pessoas, quem ouve pela primeira vez, pode cair na tentação de achar que o nosso discurso é um discurso inflamado e que o nosso programa é um programa inflamado, Uhum. quaisquer heróis que se querem armar a heróis em levar estas temáticas à escola. Então, Como eu mas, ó dizia, Ângela, exatamente pegando aqui um bocadinho nisso, ou seja, na prática, e porque realmente eu vejo que aqui lá está é da ação, não é? E é de concretização muito o vosso projeto. Uma escola que se queira candidatar, o que é que isto vai então depois desenrolar em termos da escola? O que é que acontece depois na prática? nós quando concebemos o programa, e porque tínhamos na equipa, a equipa original eram 3 pessoas, 2 das quais professores, e conhecendo nós bem a escola, e eu no setor privado, o José Pedroso, o setor público, havia para nós uma coisa que era muito importante. A rede de escolas anticorrupção não pode ser mais um programa, não é? Isso os professores já não aguentam mais, não é? Porque as solicitações, Já não. aquilo que se bate à porta da escola, aquilo que se pede à escola, começa a ser insuportável. Sim, sim. As solicitações, as exigências, quer dizer, basta pensar a mais recente campanha eleitoral e nós ouvíamos, não é? Da esquerda à direita, não Era é? Muitos transversal? dos problemas solucionam-se na escola, a partir da formação nos primeiros anos de vida, portanto. E, portanto, nós que não oferecemos nada, que não damos prémios, que não temos, entre aspas, contrapartidas para o programa. As escolas tinham que sentir que o programa era necessário na formação da cidadania, formação cívica dos nossos alunos. Uhum. Não podia ser e que não tinha que ser visto, nem podia ser visto como mais um programa a interferir nas planificações dos professores. E sempre pensámos que este programa, o lugar ideal para trabalhar estas temáticas era a formação para a cidadania, Uhum. mas que não era impeditivo. Uh, Também sabendo nós que a formação para a cidadania, no nosso currículo tem desempenho, não é desempenho, mas tem modalidades diferentes, não é? No segundo ciclo tem uma modalidade, no terceiro ciclo, no ensino secundário tem modalidades diferentes.
e que é dirigido por professores de formações científicas muito diferentes. E, portanto, Exato. esta ideia de que, tinha que ser interdisciplinar, portanto, qualquer professor poderia se sentir absolutamente confortável a trabalhar estas temáticas a partir das suas disciplinas, não é? Uhum. É uma coisa muito interessante, porque despertou aqui muita criatividade em torno, muito conhecimento do programa, mas como é que os nossos programas podem se cruzar aqui com algumas informações e alguns temas e alguns conceitos importantes. E flexível, isto é, podia ser adaptável a qualquer realidade, fosse uma escola pública, privada, de ensino diurno, noturno, profissional, artística. Portanto, não podia, nós tínhamos que encontrar ali uma estratégia que a escola não tivesse capacidade de dizer não. Fosse Uhum. quase impossível dizer não, nós não podemos fazer isto. Ou É seja, possível. as objeções já estavam tratadas, não era? Exato. Exatamente. É possível, é adaptável, mas respeitando aquilo que para nós é o eixo central da rede de escolas, que são os nossos 5 pilares, ou seja, como é que nós trabalhamos estas temáticas. E, portanto, há um roteiro, há uma narrativa pedagógica que tem que ser, que cada escola, cada professor que implementa tem que obedecer, não é? Primeira coisa é abordar do ponto de vista taxonómico estas temáticas, não é? Não podemos, e sobretudo porque nós preocupamos-nos muito em não trabalhar na escola estas temáticas de forma inflamada. Uhum. O maior erro é irmos pelo caminho dos casos mediáticos, puros e duros, sem fazer a contextualização, sem desconstruir os significados, e portanto há aqui toda uma narrativa, são 5 passos. Agora, Uhum. como é que a escola vai trabalhar os conceitos? Variadíssimas formas. O Brasil, neste momento, ontem fez um PD paper temático a partir de coisas concretas, não é? E essa é outra perspectiva, não é? Começar a partir do foco local para depois do geral, não é? A partir da experiência pessoal, do meu lugar, da minha experiência do dia a dia, para depois a uma dimensão mais alargada. Mas tudo começa com esta parte taxonómica. Os Uhum. alunos têm que perceber do que é que nós estamos a falar quando estamos a falar de corrupção. Será que os significados de corrupção São no iguais hemisfério até. norte são iguais aos do hemisfério sul, num país africano? Não é? O que é integridade, o que é transparência, não é? O que é lobbying, o que é conflito, o que é que são portas giratórias, não é? Portanto, são tudo coisas que vamos ouvindo todos os dias, não é? E que é importante saber do que é que estamos a falar e por isso esta questão. E depois há toda uma questão, não é, que está adjacente a esta questão taxonómica, não é? Os atores, e aqui são os atores, não os protagonistas da corrupção, mas quem é que combate, quem é que investiga nos Uhum. nossos países, o que é que as instituições europeias, mundiais falam sobre nós, sobre o nosso desempenho, o que é que dizem que nós podemos fazer e ainda não fizemos. Portanto, esse trabalho, como é que nós implementamos isso? Aí é que é a parte da escola e do professor, não é? Que pode ser de variadíssimas formas, através de um debate, através do inquérito. Eu lembro-me o ano passado que houve uma escola que fez um inquérito à comunidade educativa sobre conceitos, 3 grandes conceitos. E Uhum. depois trabalharam do ponto de vista gráfico, fizeram gráficos, fizeram QR codes, entrevistaram pessoas, foi muito interessante. Portanto, a forma como depois cada escola trabalha estes 5 pilares da nossa narrativa pedagógica, pela via mais artística, pela via mais dos números, pela via mais conceptual, teatral. Tivemos escolas, dou o exemplo da Escola Portuguesa de Macau, que fez uma simulação de uma audiência parlamentar, discutiram ideias, os alunos fizeram propostas de lei, apresentaram, debateram com os colegas. Portanto, a forma como a escola dá vida depois ao programa tem muito a ver com a especificidade da turma, a especificidade da disciplina que é promovida ou das disciplinas e da própria realidade da escola. Ou seja, no fundo há a base, não é? Os tais 5 pilares,
mas depois a aplicabilidade, isso aí já é livre e é adaptável, Exatamente. que eu acho que também é fundamental, porque lá está, não há dois professores iguais para colocar em prática, não é? As realidades de cada país também alteram completamente e, portanto, é fundamental também haver essa flexibilidade. Exatamente. Nós, quando lançamos o programa em julho, nós fazemos um documento e esse documento, para nós, ele próprio tem que ser uma ferramenta de trabalho para o professor. Ok. Aquele documento não é, é o documento que contextualiza, mas é ali o plano de trabalho, não é? Já está adiantado. E há ali aquela parte que é fixa, que são os 5 pilares da nossa narrativa pedagógica, e depois tudo o que vem à frente é um calendário, não é? É o calendário das atividades com propostas, e nós sublinhamos muito isto. Isto são propostas de atividade. Podem ser estas, podem ser outras, desde que os objetivos sejam concretizados. Não é? E, portanto, por isso é que depois as escolas também nos fazem chegar as evidências do trabalho que têm desenvolvido. E isso é que também deve ser bastante gratificante, não é? De receber depois aqui esses Sim, feedback lá está, de como é que isto depois foi colocado de maneira às vezes tão criativa e de maneira tão é. diversa nas várias escolas. Eu confesso que tem sido, lá está, quando falava há pouco da questão da mobilização, a mobilização é efetivamente muito importante. É a mobilização das escolas e é a mobilização de parceiros. E aqui nestas 3 edições, nós já tocámos e o programa da Rede Escola já chegou a mais de 10.000 alunos, mais de 200 professores. Uma das coisas que nós procuramos também é promover a divulgação do trabalho que as escolas estão a fazer. E a imprensa local tem sido surpreendente a forma como tem dado feedback na imprensa local do trabalho que as escolas têm dado. Ou grandes reportagens, ou entrevistas, naqueles momentos-chave que nós definimos como os momentos em que a escola deve promover uma maior abertura e dar visibilidade ao trabalho que estão a desenvolver. A imprensa local tem feito um trabalho extraordinário, o que também tem, devo dizer, ajudado à aproximação das comunidades locais à escola. Eu dou o exemplo na primeira edição da Escola Rural Profissional de Marco de Canaveses, que no final do ano teve uma grande reportagem no jornal A Verdade, e lembro-me da diretora da escola dizer-me que tinha tido ecos muito positivos da comunidade, que não desconheciam por completo o trabalho que se desenvolvia na escola, e este reconhecimento de um assunto e de temáticas tão prementes e de tão válidas, e essa dimensão e esse reconhecimento do trabalho que as escolas e os professores estão a fazer num tempo em que a escola está a ser muito atacada e o trabalho dos professores muito atacado, tem sido também muito positivo e muito gratificante. E depois, eu peço desculpa também desta tosse, mas depois também a ideia que me dá é que isso é um trabalho que depois também se mantém, ou seja, isso lá está, é um semear, mas que não é só para aquele trabalho que é feito e que lá está, não é só os alunos, vai tocar famílias, vai tocar a comunidade, não é? Vai se espalhar. É um efeito contágio, um contágio bom, quase contágio de imunidade. Tem sido muito interessante ver até os diferentes comportamentos das escolas. Nós, da primeira edição, desde a primeira edição, temos a Escola Portuguesa de Macau, e foi muito interessante porque a Escola Portuguesa de Macau, logo no início, disse que só participava na primeira fase do programa. Nós também damos essa possibilidade, porque as escolas, como disse, também têm imensas solicitações e, portanto, a escola pode optar por só desenvolver os 2 primeiros pilares, ou querer desenvolver o programa todo ao longo do ano inteiro. E foi muito interessante o caso da Escola Portuguesa de Macau, que disse que só participava na primeira parte do programa, e eu que andava sempre a ver o que é que saía na imprensa, a meio do ano percebi que havia um jornal português em Macau que estava a dar conta num projeto anticorrupção da Escola Portuguesa de Macau, e o que é que tinha sido?
o impacto do trabalho tinha sido tão grande que deram continuidade no segundo e no terceiro período ao programa, mesmo tendo dito que não participavam na segunda e na terceira fase. E o mesmo se passa com estas 3 edições. Nós temos, eu diria, 45% das escolas que estão, das 59 escolas, são escolas embaixadoras, são as escolas que estão connosco desde a primeira edição. E, portanto, que continuam a trabalhar com outros alunos de outros anos, com os mesmos alunos, e que sentem realmente que é uma temática importante que deve ser trabalhada em contexto escolar. E depois uma coisa que eu acho que é fantástica e toca um bocadinho também neste trabalho que eu vou tentando também promover junto às escolas, que é esta ideia de que os alunos, se nós acreditarmos naquilo que eles têm para dar, de facto podem mudar e podem fazer aqui a diferença numa sociedade, não é? Ainda há, infelizmente, muito este descrédito, não é? São miúdos, ou não percebem nada disto, ou que diferença é que vai fazer? Pronto, ainda há um bocadinho, às vezes, esta ideia. E a verdade é que quando nós lhes damos as ferramentas, porque não é dizer-lhes o que é que têm que fazer, lá está, é dar essa liberdade, eles vão muito mais além e trazem projetos de facto com, que vão ter um impacto muito para além deles. Portanto, eles também ganharem esse empoderamento de perceberem eu posso fazer a diferença. Eu acho que só por isso o projeto já tem mais do que, não é, aqui para trazer, quer dizer, esse impacto não tem preço, não tem valor. Não, essa formação, essas ferramentas, essa literacia que mobiliza, nós temos uma percepção errada dos nossos jovens. Sem dúvida. Eu diria mesmo muito errada dos nossos jovens. Nós construímos um padrão de que os nossos jovens, sobretudo aqueles que estão na reta final do ensino obrigatório, são muito desprendidos, estão muito desatentos. Eu, nos últimos anos, diria 15 anos, sou professora do ensino secundário e tenho comprovado isso todos os dias. Estão muito mais atentos aos fenómenos sociais, políticos e económicos do que nós Estão muito possamos mais imaginar. despertos, não é? Até, Portanto, sim. quando nós hoje falamos e estamos preocupados e devemos estar preocupados que os nossos jovens imigram, a fundamentação que os nossos jovens apresentam para essa imigração é prova provada do conhecimento que eles têm sobre o seu país, sobre a sua realidade política, a sua realidade social e económica. E até sobre essa capacidade de decidirem, não é? Lá está. Que também, e eu acho que é uma das coisas que realmente se deve batalhar bastante em termos de educação, e quando eu falo de educação, seja familiar, seja na escola, portanto, esta educação da própria comunidade, que é muito do pensamento crítico, não é? E, portanto, conseguirem avaliar no mundo em que há tanta informação e que desinformação também, eles terem esta capacidade de avaliar e ter esse pensamento crítico. E eu sinto isso da parte deles, que é uma coisa impressionante, é que eles têm essa capacidade e dizerem, não, o que é para mim e o que é que eu desejo, não é? E sobretudo, eu tenho um sentido de justiça muito grande. Claro que os jovens e aquilo que é também o seu desenvolvimento pessoal, psicológico, social, também se deve grandemente à escola e àquilo que a escola é capaz de dar, como é óbvio, claro, nesta relação direta com a família, não é? Esta formação integral que o Jacques Delors já falava há muitos anos e que eu gosto muito desta ideia da formação integral e da formação para a vida e das ferramentas que a escola dá para a vida. Esta ideia é muito importante e eles sabem muito bem quando o reconhecimento de um projeto válido. Não é pelo projeto, não estamos a falar aqui é uma coisa fantástica, é da consistência e daquilo que é realmente válido para a sua formação. E levá-los a pensar e a discutir e a levá-los a posicioná-los como atores principais numa sociedade que está em permanente e constante transformação.
Esse posicionamento para os jovens, não é? E a escola tem que estimular muito isto. Em qualquer disciplina, nós estamos Sim, sim. amarrados a currículos, mas esses currículos podem ser sempre, por isso é que eu valorizo muito esta questão da interdisciplinariedade, porque é algo que é verdadeiramente enriquecedor. Claro que os programas, podemos questionar sobre a vastidão dos Sim. programas, Não é os açúcar. conteúdos e tudo mais, não é? Mas sempre fazer este ponto de contacto com a realidade e com o meio em que os alunos se Sem inserem. dúvida. E, Sem dúvida. portanto, podemos falar de corrupção no século XIX, no período de caciquismo da segunda metade do século XIX em Portugal. Podemos falar de falta de integridade quando pegamos nos discursos do padre António Vieira e podemos fazer um contraponto com a atualidade. Podemos na matemática, podemos na educação física, quando falamos, e tem sido surpreendente como a educação física tem trabalhado muito estas questões da integridade ou falta de integridade no desporto e a promoção da integridade no desporto. E nós temos tido a colaboração não só do Comitê Olímpico, mas de embaixadores da integridade pelo desporto, como o Francisco Guimarães, que têm trazido aqui uma perspectiva de uma área que habitualmente os alunos gostam muito, não é? Nomeadamente os Sim. rapazes, não é? E o despertar para algumas coisas, não é? Que estão um bocadinho longe, não é? Os jogos Sim. ilegais, não é? Os contratos, sobretudo nos júniores. Portanto, há uma série de coisas muito interessantes e, portanto, há muitos caminhos, há caminhos muito diferentes que se pode trabalhar estas temáticas Eu e acho os que esse jovens estão... projeto também ajuda aqui a trazer uma coisa que eu acho que é fundamental hoje na educação, que é tornar concreto e real. Eles cada vez mais precisam que as coisas lhes digam alguma coisa, não é? E portanto sentir que, espera, mas eu estou a contribuir para algo de agora. Posso estar a estudar história, posso estar a estudar isto, matemática, e depois eles dizem muito isto não me vai servir para nada, não interessa, está bem, mas como é que eu aplico isto à minha vida, à minha atualidade? Como é que isto me vai lá estar a ser útil, não é? E eu acho que esse projeto pode ter também essa mais-valia que é, não, eu à conta de estar a trabalhar estes conceitos, eu também estou a integrá-los na minha vida e nestas questões que têm impacto em mim também. E a aproximação também destes jovens ao poder, não Uhum. é? Sim, Estas eleições não foram um exemplo disso, mas ainda assim continuamos a ter taxas de abstenção altas, sim. e não nos devemos ficar satisfeitos por ainda assim a participação ter sido maior. Sim, sim. Continua a ser. E, Sim, portanto, eu, por acaso também questionei isso na altura, porque pensei, está bem, está tudo bem, muito satisfeito, mas quer dizer, é só porque diminuiu, porque não devíamos estar satisfeitos com estes números, não é? exato, Mas exato. pronto. Eu acho que este programa da Rede de Escolas Anticorrupção também tem esta virtude, não é? A aproximação intencional, não Certo. é, não é, não, ela foi pensada numa uma aproximação ao poder local, conhecer, aproximarmos-nos das instituições locais, conhecermos o Presidente da Junta, o Presidente da Câmara, quais são as dificuldades que ele no dia a dia se depara relativamente a estas questões. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, voltando a Marco de Canaveses, fizeram um trabalho muito interessante que foi analisar os programas dos diferentes políticos na área do combate à corrupção, apresentaram na informática, fizeram comparações, analisaram, por exemplo, os sites dos diferentes partidos na dimensão da transparência da informação. Foi muito interessante, quer dizer, há muitos caminhos muito interessantes. Simulou-se o braço direito do Presidente da Junta, acompanhar um dia, uma tarde o Presidente da Junta nestas dimensões, propostas que são feitas, propostas de projetos de lei que são feitas, e isto é muito interessante porque os põe num lugar que é o lugar do decisor também, não é? Exato. Não é só Responsabilidade, não é? o do cidadão crítico, não é? E, Sim. portanto, sim, a análise crítica, a percepção também daquilo que são os mecanismos que estão ao nosso alcance, porque a pergunta que mais fazem é o que é que nós vamos poder mudar? Uhum. Mas nós não vamos mudar nada, não A é? tal impotência aprendida, não é? Um bocadinho, sim. Exatamente.
E, portanto, há muita coisa a desconstruir, há muito trabalho junto dos jovens, por exemplo, relativamente às questões das denúncias, não é? Num país com uma matriz muito forte, de mais de 50 anos de ditadura, em que a denúncia era vista como algo de muito negativo, não é? E, portanto, nós temos uma lei muito recente dos canais internos de denúncia para empresas com mais de 50 funcionários. Portanto, o que é isto da denúncia, não é? Eu não denuncio porque isto depois pode se tornar público. Qual é o estatuto que defende o denunciante, não é? A partir de exemplos, não é? E temos um exemplo nacional que nos põe sempre a pender para dois lados, não é? O caso do Rui Pinto, não é? Por um lado, a informação, mas o modo como o fez, não é? Portanto, todo este tipo de discussões vai abrir aqui a porta, não é? E a abertura para um conhecimento, para um desenvolvimento do espírito crítico, não é? Quando todos os anos ansiamos. Questões éticas básicas, não é? Exato. Exatamente. E que começam no nosso dia a dia, como diz o professor Guilherme de Oliveira Martins, tudo começa com um favor e acaba num crime. E, portanto, tudo começa no nosso dia a dia. E há muitas coisas que estão enraizadas como sendo uma coisa cultural que toda a gente faz, não é? É o país da cunha, não é? Portanto, é normal. Dado por esse argumento, não é? Toda a gente faz. Exatamente, e portanto é uma coisa que está instituída, que não é de agora, é uma coisa quase que faz parte da nossa pele cultural, Sem não é? E dúvida. temos que desconstruir muitas destas questões. Claro que depois, não é? A ética está muito. Há questões que são colocadas, né? Estou na área da filosofia. Portanto, o facto de se levar a estes temas, se levar à discussão, se levar à problematização, por exemplo, a questão dos índices de corrupção, que são muito válidos, não é? Todos os anos vem um número, não é? Mas também desconstruir esta informação. Como é que chegamos a estes números? O que é isso, um índice de percepção? Não é? Aspectos positivos, aspectos negativos desse índice. O que as instituições internacionais dizem sobre o nosso desempenho ao nível do combate à corrupção? O que é que nós melhoramos ou não melhoramos? Este tipo de coisas vai suscitar interesse, vai mobilizar a saber mais, a querer ver outros números, outros exemplos de outros países, boas práticas. Há pouco eu falava muito desta questão do discurso positivo. As boas práticas, os bons exemplos que podem ser Fundamental, sim. implementados a partir da escola. Sim. A divulgação de regras claras, de organização de sala de aula, de avaliação, o que seja, não é? Pelo exemplo, lá está, não é? Por criarmos aqui essa base, sim. Tudo começa a partir do eu e do lugar onde eu estou e dos exemplos concretos, porque se nós começarmos a trabalhar com coisas muito abstratas e muito longínquas, não vai ser muito mais difícil, podemos Claro. até chegar ao fim da linha, mas vai ser sempre muito mais difícil. E sobretudo, uma outra dimensão que é quais são os impactos que isto tem na minha vida enquanto cidadão. O peso de falta de transparência, de falta de integridade, o que é que isto compromete na minha vida pessoal, de cidadão inserido numa sociedade, o que é que isso tem, que impacto é que isso tem na saúde, na educação, e portanto é esta narrativa que se vai construindo e desconstruindo também de acordo com as dinâmicas dos nossos jovens. São múltiplos caminhos que se estão a construir a partir de uma narrativa que nós julgamos que é uma narrativa que constrói conhecimento, que constrói formação cívica e que constrói agentes de cidadania ativa que se mobilizam e que temos a plena noção que não vai transformar todos, mas que certamente vai tocar em muitos. Sim, e é muito por aí também que é a ideia de que por um nós já fazemos a diferença, porque esse um vai fazer a diferença noutros, e portanto tudo isto, não é? E, portanto, sim, eu acho que cada ação que nós possamos fazer tem impacto.
e acreditar nisso também é fundamental para que estes projetos também vão para a frente, não é? Porque Sim, é por um professor acreditar que faz diferença, é por um professor acreditar que pode trazer aqui outras vivências, é pelo aluno também perceber que também pode ter um impacto diferente até na sua vida, lá está. Não precisa de ser na sociedade, não precisa de ser gigante, é na minha vida, já tenho algo a melhorar e, portanto, tudo isso vai aqui fazendo aqui este crescer, não é? exatamente, exatamente. Temos que ser cada vez mais exigentes e é esse nível de responsabilidade social e cívica que também está aqui em causa, não é? Nós temos que ser mais exigentes connosco, com as nossas instituições e, portanto, são múltiplos caminhos que se constroem a partir da abordagem destas temáticas. Dúvida. Oh, Angela, estava a dizer que, portanto, isto já vai na terceira edição, não é? Para as escolas aderirem, o que é necessário? Já agora, para quem nos está aqui a ouvir, também perceber um bocadinho o que pode fazer. Nós temos por hábito, no dia 9 de julho, portanto, naquele mês em que já os professores nas escolas já estão a planificar o ano letivo seguinte, nós divulgamos o programa, ou seja, qual é o calendário, portanto, não há grandes alterações em termos estruturais, mas uma das coisas que nós definimos, temos o documento, definimos qual é a narrativa que nós vamos usar, quais são os passos, o calendário. E depois, no início do ano letivo, mês de setembro e mês de outubro, é o período em que as escolas podem aderir ao programa. E como é que o fazem? Vão ao site da Wall for Integrity, no menu Rede Escolas, e vai estar um formulário muito simples em que identificam a escola, o professor, tem que preencher um formuláriozinho breve, quais são os anos com que querem trabalhar, os anos letivos, quais são as disciplinas, a autorização de acordo com o RGPD, que estas coisas também, Claro. quando falamos de escola, estão sempre muito presentes, e portanto, a partir daí, a escola, não é, assume que vai participar, faz essa formalização da adesão ao programa e começa a implementar o programa na escola de acordo com a matriz que nós delineamos para aquela edição. Depois, a escola pode optar a trabalhar até ao final de dezembro, e portanto são os dois primeiros pilares A primeira da parte, não era que narrativa, estávamos a falar. exatamente, e portanto aquilo que nós dizemos sempre é ali na semana do 9 de dezembro, procurarem dar visibilidade aos trabalhos que os alunos fizeram, porque os alunos também gostam de mostrar Claro. o trabalho que desenvolveram, e porque o 9 de dezembro, que é o Dia Internacional contra a Corrupção, e portanto aquela semana normalmente é muito utilizada pelas escolas para fazer exposições, conferências, chamar organizações para falar de algumas temáticas em torno destas questões da corrupção, combate à corrupção, por aí fora, ou podem optar fazer o ano inteiro. E, portanto, temos dois grandes momentos para dar visibilidade, esta semana do 9 de dezembro e depois em abril, que normalmente é flexível. Pode ser mais para o 25 de abril, pode ser um bocadinho antes, e, portanto, também dar visibilidade assim na reta final do ano letivo do trabalho que desenvolveram. O que é que nós pedimos às escolas? Pedimos às escolas que nestes dois momentos nos façam chegar evidências do trabalho que fizeram, não Sim. é? E Até acima de para também tudo, haver uma autoavaliação da vossa parte do que é necessário ou não ajustar, não é? Para haver este acompanhamento. exatamente, Uhum. exatamente. Nós procuramos sempre, e por isso é que nós temos um júri multidisciplinar, pessoas de áreas muito distintas. Aquilo que nós procuramos fazer com as evidências não é avaliar pedagogicamente. Claro. Nós não queremos transformar a vida dos professores que vivem diariamente Já com o peso da sobrecarregados. avaliação e o peso da avaliação, estarmos a avaliar o trabalho dos professores. Aquilo o que o júri vai fazer é validar, de acordo com as evidências que nos chegam, se os objetivos que nós definimos foram concretizados ou Entendi. não. Claro. Pronto. E daí vai decorrer a decisão da escola receber no final do ano um selo digital prata, bronze, prata ou ouro. Não é? Uhum.
final do ano, aquilo que nós queríamos certificar que o trabalho da escola, que aquela escola se envolveu naquelas temáticas. E, portanto, atribuímos um selo digital, atribuímos um certificado de participação e, portanto, a partir daquele ano, aquela escola ganha o estatuto de escola embaixadora da rede de escolas. E, portanto, aquilo que nós procuramos é que sejam a nossa mão localmente e consigam atrair outras escolas, outros professores para a rede no ano letivo seguinte. E procuramos também no final do ano celebrar o trabalho que foi desenvolvido até agora. Nas nossas 2 primeiras edições fizemos um grande evento, uma cerimónia final, onde procuramos que fosse também um momento de formação para professores e alunos, mas também um momento de celebração onde entregamos os cartões, os certificados e tudo mais. Este ano vamos fazer um modelo diferente. Vamos fazer online, porque temos cada vez mais escolas em território estrangeiro e queremos dar voz às escolas para testemunharem o que é que foi o trabalho que desenvolveram nas suas escolas. Portanto, queremos que as escolas sejam os protagonistas no final do ano e partilhem o trabalho que desenvolveram pela via do professor e dos alunos e do impacto que isso teve nas suas comunidades escolares e nas comunidades mais alargadas. E, portanto, este ano vamos fazer um evento diferente, em moldes diferentes. Adaptado ao crescimento, não é, Ângela? Exatamente, exatamente. Era sempre, e nós temos sempre, claro que agora temos mais escolas, sobretudo no continente africano e no continente americano, no caso do Brasil, mas já na segunda edição tínhamos sempre imensa pena da Escola Portuguesa de Macau não poder estar. E porquê que eu digo isto? Porque a Escola Portuguesa de Macau tem desenvolvido trabalhos absolutamente exemplares na forma como tem, por um lado, abarcado toda a comunidade e, portanto, tem envolvido todos os alunos, todas as disciplinas, e a forma criativa como tem trabalhado esta temática, que é uma temática, enfim, que não é fácil, que é sensível de se trabalhar. E, portanto, pensámos este ano num molde diferente para podermos ter Macau, Brasil, Angola, Fantástico. França, O Moçambique. problema vai ser o fuso horário, ó, Ângela. Pois é, temos que fazer aqui um calendário de apresentações Não de é? acordo com esses fusos horários todos. Exatamente. Bem, nós nem tivemos tempo aqui de falar nos outros projetos, não é? Ficamos aqui só na rede de escolas. De qualquer forma, eu vou deixar também aqui o site, está bem? Da Ótimo, All for Integrity, obrigada. para que as pessoas possam conhecer mais, para que possam pesquisar e qualquer coisa tenho a certeza que a Angela também estará disponível aqui Claro, claro que sim. para responder, não é? E da minha parte também já sabem que sim. Ângela, muito obrigada por esta conversa. Nós continuávamos aqui muito mais tempo. Mas acho que já está também para ficarem com uma ideia do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido e que acredito que é exponencial e ainda bem, porque é fundamental hoje em dia, de facto, esta educação, esta literacia para a integridade. Não fosse a integridade uma das virtudes das forças de caráter, não é? Portanto, é realmente aqui uma coisa de excelência que é importante nós trabalharmos, por isso, Ângela, obrigada por este bocadinho e por ter estado aqui a trazer-nos o seu projeto. Eu é que agradeço, Inês, a oportunidade de falar sobre a rede de escolas e acredito que muitas pessoas que nos vão ouvir vão ficar surpresas e, sobretudo, quando olharem para o nosso site e o trabalho que nós temos vindo a desenvolver, acho que certamente vão ficar contagiados e, quem sabe, também se mobilizarem e Exatamente. se aproximarem a nós. Muito obrigada, Exatamente. Inês. Obrigada a todos que nos estão a ouvir aí desse lado. Foi mais um episódio das nossas Dream Talks. Já sabem, aquilo que precisarem, nós estamos deste lado para vos apoiar. Tragam as vossas dúvidas, desafios, situações que estejam a passar, que teremos todo o gosto também aqui em acompanhar e em responder-vos. Eu sou a Inês Maior, arquiteta de sonhos. Obrigada.